Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o workshop de pintura mural a seco e a fresco. Meu nome é Tatiana Zanelato. A gente vai fazer a disciplina de a fresco e essa é a nossa primeira aula. Então, a fresco é uma técnica de pintura em paredes ou tetos de gesso, né, ou revestidas com argamassa. Então, a sua técnica é aplicada a ainda frescas, né, nessa argamassa ainda fresca, e geralmente assumem a forma de mural. Muitas vezes, inclusive, o termo é erroneamente utilizado para referir-se à pintura mural em geral, né? Mas a gente tem que entender que isso não é exatamente a terminologia correta, né? Por isso que a gente fala muito em a fresco e a seco, né? Então, o fresco seria essa condição da argamassa, né? Então, quando ela é pintada na argamassa ou na sua base de preparação seca, ela chama a seco, e ela fresca chama a fresco. Então, por conta do estado fresco do gesso ou da argamassa, né, os pigmentos precisam ser diluídos em água, apenas em água, né, conforme a superfície pintada for secando, ele seca também, né, a sua pintura, né, que passa a integrar a superfície, ela adere a essa superfície, né? Então a sua fixação é bastante duradoura, sendo um pouco menor em lugares úmidos, pois a umidade relativa, a umidade daquele espaço, ela contribui, ela interfere, né, podendo causar às vezes rachaduras, danos à estrutura nessa base de preparação, nessa parede, né, a ser pintada. Então, pela afinidade com o clima seco, ela foi bastante utilizada no norte da Europa e na Itália, exceto em Veneza, né, por questões óbvias de umidade. Então, o afresco é bastante utilizado em igrejas e edifícios públicos e costuma ocupar grandes extensões. Então, essa é a nossa primeira aula e sejam todos muito bem-vindos. Aqui nos nossos dois primeiros slides, a gente sempre vai ter a sequência das nossas aulas. Então, introdução ao restauro de afresco, que é a aula de hoje, fatores de degradação e patologias, processos de intervenção, né? Então, metodologia da intervenção, processos de intervenção justificativa da intervenção e as propostas de intervenção, reintegração cromática, né? Então, como fazer a escolha dessa técnica, políticas públicas, princípios da conservação de afresco, né, teoria contemporânea da conservação e documentação e relatórios de restauro. Então, a pintura mural. Então, a pintura mural faz parte do habitat humano desde os tempos mais remotos e, por ser parte integrante da arquitetura, mantém a sua localização espacial, iconográfica e técnica, uma relação com o ambiente ao qual ele faz parte. Então, ele normalmente está inserido dentro da arquitetura, né? É uma coisa que nem sempre fica muito claro. Quando a gente fala em afresco, a gente fala sobre bens integrados, né? Então, uma vez que eles são bens integrados da arquitetura, eles podem ser removidos. Então, eles são bens móveis também, né? Não sei se você já tem essa nomenclatura, essas definições muito claras, mas ao longo das nossas 8 aulas a gente vai falar e vai explicar isso, tá bom? Então, os tipos de pintura mural. Existem 2 tipos de pintura mural, as artísticas e as decorativas. Então, as artísticas, o nome já é bastante didático, né? Então ela é executada por um artista, né? Então um desenho primordialmente de sua própria inspiração ou uma releitura né? Possuindo os traços e as características do autor. Ela não pode ser removida, né? Reproduzida, desculpa, e o seu restauro é pontual, não podendo jamais ter qualquer tipo de interferência ou acréscimo. Enquanto a gente vai falar, né, ao longo das nossas aulas, a gente vai falar sobre intervenções, né? A gente tem uma das aulas, agora não me recordo qual delas, mas que a gente vai falar
primordialmente sobre intervenções. Então, quando uma pintura decorativa vai ser restaurada, né, ela tem um protocolo, né, uma exigência. E quando uma pintura artística vai ser restaurada, essa intervenção é muito mais restrita. Então, o seu restauro é pontual, não podendo jamais ter qualquer tipo de interferência e acréscimo, né? Vou destacar isso muitas vezes. Então, por exemplo, no Louvre acontece um acidente e uma das obras, a Mona Lisa, por exemplo, fica sem o nariz. É uma imagem bastante reproduzida, é uma imagem que se tem muitas referências, mas eticamente, refazer o nariz da Mona Lisa não seria a indicação mais correta do restauro, né? Por quê? Porque ela é uma pintura artística, você não vai assinar uma coautoria, né? E dentro da intervenção entre pinturas cavaletes, existem muitas técnicas, existem formas. Então, assim, dá para reproduzir esse nariz? Sim, poderíamos. Mas existe uma forma correta para fazer isso, né? Por exemplo, aqui a gente vê um monte de rachaduras, de intervenção, né? Qual seria o método mais mais ético de se intervir? Será que eu venho com uma tinta e repasso inteiro, né, e reavivo isso? Ou será que eu faço ele bem pontual, só ali onde a gente tem realmente uma lacuna e utilizando a técnica correta, né, que não é uma pincelada longa, uma camada espessa de tinta, como a gente vê muitas intervenções sem critérios, né, que acabam sendo realizadas dessa forma e as pessoas erroneamente chamam de restauro, né? Mas não é exatamente isso que nós restauradores, conservadores restauradores, né, fazemos quando temos uma obra a ser restaurada. Então essa é uma pintura do tipo artística, né? Aqui temos uma pintura artística, um afresco. E temos também os tipos de pintura mural decorativa, né? Aqui ao lado nessas imagens a gente vê vários padrões, né? Uma padronagem. Isso eles são de época, né? Então cada período tem uma padronagem, um modismo dessa padronagem, né? Que faz aqueles grandes planejamentos. A gente vê em igrejas, em castelos, né? Então, essa é uma pintura feita por molde, né? Então, quanto maior o número de cores, maior o número de moldes desses desenhos, né? Então, por exemplo, eu estou restaurando uma edificação, uma casa, que era de um particular e agora ela vai virar ainda não sei exatamente o novo uso, mas ela vai ser comercial. Então, a parede está bastante degradada e ela tem um fundo dourado e uns arabescos. Entre luz, sombra, a gente tem um jogo de 8 máscaras. Então, como é que funciona? Você pinta o fundo, vem com o elemento, daí você aplica as sombras, aplica as luzes, né? Nesse caso, essa pintura tem dois tons de luz e 2 tons de sombra, né? O fundo dourado, o fundo do elemento e mais uma borda. Então são no total um jogo de 8 moldes, né? Que você vai aplicando, né? Aplica o outro, né? Então essas são pinturas decorativas. Elas fecham a parede fazendo um grande planejamento, né? Então esses moldes, desenhos feitos em fibra, papelão. Antigamente eles recortavam no papelão e enceravam para conseguir aplicar mais de uma vez, repetidas vezes, né? E você ter a durabilidade desse material. Hoje em dia,
Eu, por exemplo, corto a laser em chapas de PVC, porque ele tem uma resistência maior, né? E o custo não é tão alto, né? Então é mais demorado desenhar no CAD, né? E passar né, esse desenho para o computador do que exatamente o custo dele e o tempo para reproduzir. Então, essa padronagem repetitiva, né, ela segue um ritmo, né, ela segue uma sequência, né, então você encaixa ela, você faz o recorte dos encaixes e vai reaplicando, né, vocês vão ter a disciplina prática também dentro desse curso, né? E vocês vão entender exatamente como funcionam essas pinturas decorativas. Então, ele tem um valor de ambientação, ele tem um valor artístico, mas como decoração, não um valor artístico pela importância do seu autor, porque ele normalmente ele não requer habilidades artísticas para sua aplicação. Esse mostruário que a gente está vendo aqui atrás, né? Isso era comprado como se fosse um caderno, uma revistinha da Avon, e você escolhia ali qual era a padronagem, qual era a ilustração que você queria, né, para o seu ambiente. Então, é muito comum, durante um período, aqui em Curitiba a gente tem algumas igrejas com a mesma padronagem, que altera a cor. Por quê? Porque o autor, né, o autor não, o pintor, ele já tinha aquele molde, então era muito mais barato pintar com aquele molde que o pintor ele já tinha, né, do que fazer o outro, né? Então é muito comum você ter a mesma patronagem no mesmo período. Então, o seu restauro pode ser pontual, mas normalmente os projetos optam pela sua reprodução total. Nesse caso dessa Casa das Rosas, que eu estou restaurando nesse momento em Curitiba, se optou pela reprodução. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai proteger essa pintura, passando uma camada de verniz e vai reproduzir em cima. Por quê? Porque ela já está bastante alterada. Então, assim, iniciar uma outra alteração, além do custo ser mais alto, a reprodução é muito mais rápida e o cliente particular ele tem um interesse em fazer isso de forma rápida e barata, né? Então, varia muito da decisão, né, do cliente. Então, as características da pintura mural. Então, ela consiste numa pintura sobre uma parede previamente e devidamente preparada, né? Então, a preparação da superfície requer a sobreposição de várias camadas e materiais, para as quais será necessário realizar tanto uma esquematização das camadas preparatórias, como uma distinção quanto à execução técnica da pintura, que deve estar associada à natureza dos materiais aplicados, né? Então, isso também é uma das características que diferencia, né, se eu tenho um a fresco e um a seco. Então, as primeiras tentativas de pintura murais são consideradas os grafites pré-históricos, né? Essa é uma das pinturas mais impressionantes, né, que a gente tem aqui na Serra da Capivara, no Piauí, né? Então, isso é no Brasil. Olha a gama de cores, né? Olha a quantidade de significados que isso tem, né? De cores e animais e caças e um pouco da vegetação, né? Então, esses são os nossos grafites pré-históricos. Esse é um templo etrusco na cidade de Fiesole, né, de 1200 a.C. Então, isso é só para a gente entender sobre essas pinturas, sobre a importância da arte, né, e dos afrescos e dos assecos na nossa cultura, né? Então, já há muitos anos, né, há muitos anos, ela tem acompanhado a humanidade. Então, o homem sempre teve essa relação com a arte, né? E o muro, a parede, a pedra, a sua residência, né, sempre foi uma
uma forma, né, de trazer e de representar a arte. Então aqui mais, né, ruínas da cidade de Pompeia. Então aqui estou trazendo vários exemplos de afrescos para a gente entender a importância, né, e há quantos anos, né, isso é na cidade de Pompeia, 1500 antes de Cristo. Todo mundo sabe que Pompeia teve, né, um terremoto. E isso já passou por intervenções restaurativas, tá? Então ele traz esse vermelho, né, nessa intensidade, né? Mas veja a qualidade disso, olha a qualidade da fatura. Quando a gente vai fazendo a nossa aula prática, vocês vão entender a dificuldade para fazer determinados detalhes, né? Então, quando a gente for fazer a nossa prática, eu sugiro que vocês escolham uns temas um pouco mais fáceis para a gente entender a técnica, né? E depois vocês ensaiam melhor em outra oportunidade, porque talvez a gente não tenha tempo suficiente para fazer uma coisa muito rebuscada. Então, os primeiros exemplos de afresco, eles começam a ser datados das civilizações minoicas, né, da Idade do Bronze em Creta, 1500 a 1200 a.C. Então são afrescos gregos, etruscos, romanos, né? E é muito importante lembrar o grande número de afrescos encontrados durante as escavações em Pompeia, né, que a gente acabou de ver no slide anterior. Então, e da civilização maia, que é esse afresco maravilhoso, né, de Bonampak, né, aproximadamente de 1000 anos antes de Cristo. Então, isso também é para trazer as referências que a gente tem aqui na América, né? Então, durante a Idade Cristã Primitiva, Bizantina e a Idade Média, são utilizadas diversas técnicas misturadas de pinturas murais. Então, a partir do século XII, a técnica do afresco inicia um refinamento, né? Então, a operação pontante, né, feita por jornadas, por frações, ela dá um refinamento, né, maior na técnica do afresco. Então aqui a gente tem as catacumbas, né, um afresco e a seco, né, nos mosaicos em Roma. E aqui a gente tem o Giotto, né, da Capela di Scrovegni, em Pádua. Então, a pintura do século XIII, e que o professor que vai estar comigo na aula prática, o professor Renato Barbizan, ele teve a oportunidade, né, ele teve a honra de poder participar desse Giotto, né, dele também. Ele fez o restauro desse afresco tão importante, né? Então, durante o Renascimento, é introduzido o uso do projeto preparatório, né, o uspolvere, né, que é a técnica de decalcar, de passar o desenho do papel para a parede. A gente vai fazer essa técnica na nossa aula prática, né? Então, aqui o Museu do Vaticano, né, a pintura do Rafael Sanzio. Aqui mais alguns afrescos, né? O afresco da Batalha do Castelo de Treviso, em Santa Felicidade, isso é Curitiba, tá, gente? Eu soube recentemente, quando eu dei essa aula, né? Eu sou de Curitiba, acho que não cheguei a me apresentar. Isso estava no Castelo Treviso, mas esse afresco já não está mais lá. Parece que há uns 2 anos atrás, 3 anos, ele foi removido, né? Então aqui o Palácio Nacional do México, né, Diego Rivera, é um grande afresco, né, um grande artista que produz vários murais em afresco. Né? Olha a quantidade de cores, né? A quantidade de detalhes que ele, né? A riqueza do trabalho dele. E esse é um afresco contemporâneo, bem contemporâneo. Vocês conseguem notar aqui, né? Esse elemento à direita,
À esquerda, desculpa, a minha tela é invertida. À esquerda, bem no cantinho à esquerda, vocês conseguem ver um interruptor ali no cantinho, né? Então, esse é um afresco recente, né? O Renato Barbizan, que vai ser o nosso professor também da prática, ele fez recentemente na casa de uns amigos em Roma. Em Roma, agora não me lembro direito se foi em Roma ou se foi em Firenze, né? Mas ele afrescou essa parede na casa de uns amigos, né? Então aqui, ó. Então as características, né, das técnicas de pintura de parede, né? Então, dependendo do tipo de ligante utilizado e do momento em que a cor é aplicada na execução do gesso pictórico, podemos distinguir as seguintes técnicas. Então, a gente tem o afresco, né, que é uma pintura afresca ou buono afresco, o mezzo fresco, que é uma pintura meio fresco ou cal, e a seco, que é a pintura que, por sua vez, pode ser dividida em têmpera a óleo, pintura têmpera oleosa, têmpera auxiliar, né? Que você tem a superfície a seco. Então, o afresco, né, derivado do buon affresco, que significa boa nova em italiano, já era utilizado pelos gregos e romanos, tendo relatos históricos de sua utilização na decoração da Pinacoteca de Acrópole de Atenas, que datam do século V a.C., né, para ver que é uma técnica já bastante antiga. Então, o afresco ele foi utilizado na arte medieval, renascentista e barroca, né? E muitos afrescos de todas dessas épocas ainda são remanescentes, né? Eles podem ser apreciados na Itália, né? Conjunto com a Grécia, né? Da técnica. Mas a técnica também pode ser encontrada na cultura de chineses e hindus. Existe uma prática de afresco chinês muito antiga também. Então, a técnica exige do artista uma destreza muito grande, né? E uma rapidez, porque a secagem da superfície ela é muito rápida, né? O que obriga o pintor a ser ainda mais rápido e competente no que faz, né? Então, não basta ele ter uma habilidade artística, mas ele tem que fazer isso num tempo recorde, né? Então ele não pode ficar pensando e tendo alguns arrependimentos, a não ser que ele molhe novamente essa superfície, né? Remova essa área que ele quer modificar, né? E faça tudo novamente. Mas mesmo assim, ele precisa ter uma margem, né, de segurança desse, não pode estar muito seco. Então, uma das grandes desvantagens do afresco é quase uma impossibilidade de corrigir erros depois da sua conclusão, né? Então, é uma pintura sobre argamassa úmida de caráter permanente, ausência de reflexo, né? Então, ela é uma pintura fosca, né? Pigmento e água pura sobre argamassa úmida. Uma tinta, ela é basicamente feita por 3 ingredientes, né? Então você tem um pigmento, você tem um aglutinante e você tem um solvente. Nesse caso, quando você faz essa pigmentação, você pigmenta a massa. Então, a cal e a areia úmida vão ser o teu aglutinante e a água vai ser o teu solvente. Então, essa é a técnica, tá? Então, essa é a sua pintura, né? Seria uma pintura a cal. Então, as etapas de preparação para a execução do afresco são a preparação do seu suporte, seja ele teto ou seja ele parede. Então, a colocação da argamassa, a pintura do afresco e a colocação da camada de cristalização para proteção da obra, né? Então, os principais nomes do afresco são Giotto, né, o primeiro grande mestre da técnica, Masaccio, Rafael, Michelangelo, Tiepolo, Nazarenes, Cornélios, Riviera, Osocco e Siqueiros, né? Então, esses são alguns grandes nomes. E a técnica do afresco esteve presente em grandes momentos da história da arte e ainda é muito utilizada, né? Valorizada por artistas puristas,
pois estes acreditam que a técnica somente pode ser executada com pigmentos naturais. A gente faz com pó xadrez, a gente faz com pigmentos estáveis e de qualidade artística, né? Não necessariamente precisa ser nesse refinamento, né? Só os puristas mesmos, né? A gente pode usar uma quantidade de terras, né? O Brasil tem uma porção de terras coloridas, né? Para quem já ouviu falar, o interior do Paraná tem uma terra chamada muito vermelha, né? Tanto que as pessoas que são nascidas no interior norte do Paraná são conhecidas como pé vermelho, né? Porque ela dá a coloração avermelhada na pele, né? Quando em contato, né? Andar descalço nessa terra vermelha, você fica com o pé vermelho. Então, além do papel importante no desenvolvimento da cultura de todo mundo, né, os afrescos também são de grande beleza. Então, o resultado final desse tipo de técnica, uma vez completamente seca, né, esse carbonato, esse gesso, a cor deixa de ser solúvel em água, porque ela se incorpora, né? Essa é uma das características mais importantes do afresco, né, da durabilidade do afresco. Quanto mais passa o tempo, mais resistente ele fica. Por quê? Porque ele vai se integrando, ele vai fazendo uma camada muito rígida, né? Porque a cor deixa de ser solúvel em água porque ela se incorpora solidamente numa matriz cristalina, formada pelo mesmo ligante que dá coesão ao gesso, né? Que é o carbonato de cálcio. Então, a diferença da técnica do afresco está no uso da cal para diluir essas cores e na aplicação que ocorre depois de praticamente ocorrer a carbonatação do gesso. Então, os pigmentos não são incorporados ao gesso, mas ficam na película de tinta que é espalhada sobre ele, né? E que permite que a cor permaneça no gesso, e a capacidade de adesão desse hidróxido de cálcio, né, depositado em cima. Então aqui a gente traz, né, um afresco nacional, né, Fulvio Penac, grande artista já erradicado brasileiro, né? Então, nessa técnica pintura cal é aplicada sobre um gesso com um nível de carbonatação muito avançado. Então, fala-se em tinta cal porque as cores são diluídas em leite de cal, né? Que será aglutinante das cores. E, normalmente, após o término desse afresco, se borrifa ou se aplica, né, esse leite de cal. E o que é esse leite de cal? É a água de cal. Você coloca a cal para hidratar e deixa ela descansando minimamente por 6 meses. Quanto mais tempo você conseguir deixar essa água, né, esse leite, descansando, melhor a fixação. Por quê? Porque ele cristaliza essa camada, né? Ele faz uma velatura dessa cristalização. E temos a pintura a seco, né? Então a nossa base de preparação ela está seca. Então a têmpera ou pintura a óleo é feita em gesso completamente seco, né? E pigmentos diluídos em ligantes orgânicos. Então a elevada porosidade do gesso constitui uma condição desfavorável à aplicação de têmperas ou óleos, pois ela tem uma tendência a ser absorvidas, né? Então, ele é absorvido excessivamente pelo gesso. Então, quem alguma vez já tentou fazer uma pintura de gesso, né? E fica horas ali tentando que a cor sature, pois o gesso vai absorvendo, né? Cada vez absorvendo mais. Então, é comum a gente fazer uma camada de goma laca, né, ou uma película de proteção, uma tinta que forme uma película, né, uma tinta mais aderente, mas que forme essa película, para que aí sim a gente possa fazer a nossa camada de pintura, né, para ela não ser absorvida tanto. Então, essa imagem é uma parede de Conselheiro Lafayette, e ela foi feita sobre o gesso numa alvenaria de bambu e terra, né? Então ela tinha essa característica
que absorvia muito, mas para a gente conseguir reintegrar essa parede, a gente passou, né, uma camada de saturação, como a gente chama, de goma laca, para poder fazer a reintegração dessas faixas decorativas. Então, as etapas, né, de um afresco, né, primeiro você precisa apicoar, né, fazer pequenos buracos na sua parede, lavar ela, né, essa é a técnica. Daí você argamassa de cal e areia, né, esse 3 e 1 que vocês veem ali nos slides, né, aqui, isso é o traço, né? O que é o traço de uma massa? É a receita dela. Então, 3 de argamassa de cal, 3 de cal para 1 de areia, né? E o que muda nessa areia? Como que você quer a tua superfície? Você quer ela bem fina? Então você tem que pegar uma areia bem fina. Você quer ela mais granulada, né? É a granulação da tua areia que vai dar a tua textura ou não, né? Então, daí você aplica 12 milímetros de espessura, né? Então é bem fininha, dessa argamassa 3 para 1. Aí você vai para outra argamassa, né? Numa receita de 2 para 1, que é em 6 milímetros de espessura. E daí você vai para 1 para 1, que é de 4 milímetros, né? Uma de argamassa, uma de cal, uma de areia, para você vir com a tua pintura, que é a tua tinta cal. Como eu expliquei nos slides anteriores, você vai aplicar essa técnica, você vai misturar a tua cal, né? Com a pigmentação, né? E água para fazer a tua tinta. Né? Então, essas são as etapas, né? As 5 etapas para uma pintura a cal, né? Para fazer um afresco. Então, aqui a gente está vendo, né, a técnica da sinópia. Então, esse detalhamento aqui do desenho, né? Você faz o desenho, aí você fura ele com uma agulha de bordado, né? Para você gabaritar, né, esse desenho na sua parede, né? Então, por que você tem esses pontinhos? Porque você vai pegar uma boneca, né? O que é uma boneca? É um pedaço de tecido, né? Que você coloca a pigmentação dentro e você bate, né, nesse desenho, nesse seu gabarito, né, na sinópia, né, fazendo o spolvere, né? Então você faz essa pressão e isso vai demarcar o teu desenho na parede. Ele vai passar esse teu desenho para a parede, né? Como um monte de pontinhos, que nem você tá vendo, vocês estão vendo aqui, ó. Isso daqui já é um afresco, né? Você já tem as massas. Então ele está fazendo, né? Aqui ele já está no spolvere, né? Então a partir desse desenho você vai fazendo as suas jornadas de trabalho. Então, por exemplo, vamos considerar que, né, tem aqui esse manto, né, esse lenço que ela tem na cabeça, né, esse turbante, e você tem um fundo atrás. Ah, esse fundo vai ser azul. Super criativo, mas vai ser azul. Então você faz a sua quantidade de tinta, né, de pigmentação a cal, né, no azul, para você fazer essa superfície aqui atrás em azul. Então essa é a tua primeira jornada de trabalho, fazer o fundo em azul. Aí você determinou que esse turbante ele vai ser marrom. Mas ele não vai ser marrom inteiro, senão ele vai ficar uma coisa muito chapada. Você determina onde tem as luzes e as sombras. E você vai fazendo jornadas, por exemplo, aqui eu quero esse marrom, agora eu clareio um pouco esse meu marrom, ou eu escureço e vou fazendo as nuances entre luz e sombras. Mas você primeiro precisa determinar aonde vai ser cada cor, para que você faça essas aplicações, para que ele não vire uma coisa chapada, para que ele não fique inteiro de uma cor, né? Ele vira um capacete, né? Para que você tenha uma riqueza de detalhes nesse seu desenho.
Então, aqui, ó, a sinópia, né? Aqui a boneca que eu expliquei para vocês, né? Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o spolvere, né? Então, ele está demarcando esse desenho, passando para a superfície. Vocês conseguem enxergar aqui os furinhos, os pequenos furinhos, né? Desse papel vegetal, papel manteiga, né? Ou papelão. Então, aqui está o desenho e aqui ele pontilha e faz, né? Esse spolvere, esse é sinópia, o gabarito, esse é o spolvere. Então, nessa execução apontante, são os pontinhos, né? A parede era dividida por frações, né? Então, aqui um exemplo muito didáticos para entender essas jornadas todas, né? Então, aqui a gente vê as emendas dessas jornadas. Então, a parede era dividida por frações de acordo com a determinação do autor, né? Do projeto, seguindo o pontédio, né? Aquelas linhas pontilhadas. Então, a execução por jornadas, a parede vem sendo preparada com uma quantidade de gesso que o artista tem condições de produzir durante uma jornada de trabalho. Então, ele determina, né? Por exemplo, hoje eu consigo trabalhar até a meia-noite. Então vou fazer uma porção desse fundo ou de determinada cor para conseguir fazer essa jornada toda, né? Então, as partes, né? Cada dia tem uma superfície menor, isso faz com que o artista aperfeiçoe, né? Cada vez mais o cuidado em executar a obra, né? Então aqui cada uma dessas, né? São quantas jornadas? Uma, duas, três, quatro, né? Então no total 25, 26 jornadas, talvez, né? Que ele levou para fazer toda essa superfície, provavelmente 26 dias. Então, aqui, né, a técnica. Então, a gente tem aqui o suporte, né? Aqui a nossa camada de reboco, né? A argamassa fina, a pintura e aqui a carbonatação. Então, essa camada última, né, que é a carbonatação, ela vai ser formada a partir do momento que ela vai secando. Então, ela vai produzindo essa camada de proteção, né? Essa carbonatação. Então, à medida que ele vai secando, ele vai carbonatando e ele faz essa película de proteção. Então, quando a gente aplica, né, borrifa a água de cal, a gente está ajudando nessa carbonatação, a gente está acelerando esse processo, porque a gente está adicionando mais carbonatação. Então, ele vai fechando cada vez mais, à medida que ele vai secando, né, ele vai consolidando e carbonatando mais rápido. Então, durante o processo de carbonatação, a cal presente no gesso se mistura com a água, reagindo com o dióxido de carbono, né, do ar, formando o carbonato de cálcio. Então, a gente coloca a cal virgem para transformar em carbonato de cálcio e a água evapora. Por isso que a nossa superfície fica muito rígida. Então, é uma substância dura e dificilmente solúvel, que fixa as cores ao afresco. Então, está aqui a fórmula, né, e como ela vai se preparando. Olha aqui, ó, a formatação do carbonato. Então, lembra que aqui o suporte, aqui a nossa receita 3:1, 2:1, 1:1 e a carbonatação. Então, além disso, o carbonato de cálcio que cristaliza na superfície, ele cria uma barreira à difusão de CO2, né, de fora para dentro. Então, em resumo, o fenômeno da carbonatação ocorre com velocidade decrescente. Então, é de fora para dentro, devido à diminuição das quantidades de CO2 em contato com a cal. Então, o afresco pode ser executado em uma parede de pedras ou tijolos, se necessário, vem estendido sobre uma manta de rinfaço, né, de esboço ou reboco, que serve para deixar a parede homogênea, né, e mais rígida, né, e dura. Então, depois de estendido o extrato, né, conhecido como
a ríntio, né, em uma mistura de água, cal e areia grossa, né? Lembra a nossa proporção de 3:1? Vocês conseguem ver aqui o apicoado, né? Aqui ele fez um rastelado, né? Mas normalmente a gente pega uma talhadeira e dá umas apicoadas, assim, faz umas marcações, né? Para quê? Para aderir melhor, né? Para que essa massa 3:1, essa argamassa que a gente está aplicando, ela fique mais fixa, né? Então, com a água, espessura de aproximadamente 12 milímetros, uma vez a superfície homogênea, são feitos riscos para a perfeita fixação do próximo extrato, né? Então, aqui, ó, o nosso reboco, né? O nosso emboço, reboco, e aqui a nossa camada de 12 milímetros, né? Então, ainda sobre essa superfície, né, seca, de onde vem feito os croquis do projeto em carbono, e sucessivamente com uma tinta ocre rosada. Isso é a técnica dele, que é essa daqui. Ele não fez, né, de onde vem o nome sinópia, né, o nome da cor, né, tinta ocre rosada. Então, os próximos extratos se chama tonáquio, composto de água, cal e areia fina com mármore em pó, 2:1. Como é um extrato muito fino, não cobre a sua totalidade, né? Então, você consegue ver a sombra do seu desenho por trás. E sobre as linhas dessa última, é possível traçar um desenho preparatório mais preciso para o desenho poder ser feito em uma variação de sépias. Então, logo em seguida vem se estendendo, né, as cores, né, de origem vegetal ou mineral, diluídas em água e cal 1:1, né, mais pigmento. Então, cal e água e mais o pigmento. Então, é através do processo de carbonização das cores, são fixadas ao afresco. Então, o último extrato é uma argamassa transparente de proteção, que é um derivado do processo de carbonatação, que ao secar, ela se produz naturalmente. Então, aqui a gente já tem, né, algumas jornadas dele, né? Aqui o nosso reboco, a nossa camada, a nossa terceira camada. Então, aqui, o que ele está fazendo aqui, né? Para ele está abrindo uma parte já feita para que ele faça a sequência. Então, ele conseguiu fazer isso aqui uma jornada. Então, para ele fazer essa emenda, ele precisa começar esse processo para baixo novamente, né? Então, ele vai trabalhando essas jornadas, né? E dessa forma, ele vai fazendo essas emendas, e é assim que a gente chega na conclusão dos slides anteriores, que a gente viu uma parede toda cheia da numeração das jornadas, né? Então, ele precisa abrir a jornada anterior, um tanto, para poder fazer a emenda dele. Então, né, fica mais fácil dessa forma. Aqui temos um outro exemplo também de uma pintura a fresco, então tem todas as etapas, né? A nossa estrutura, o nosso reboco, né? O nosso reboco alisado. Aqui ele fazendo, né, o desenho, né, a sinópia. Aqui ele cobrindo o desenho, né, e iniciando as jornadas, né? E aqui mais uma vez, ó, eles fizeram essa divisão aqui, né, para ser a sequência da próxima jornada. Então, aqui dá para entender perfeitamente como são feitas essas jornadas, como que se pensa nessas jornadas. E é isso, gente, né? Essa foi a nossa primeira aula. A gente ainda tem muitas outras aulas. Aqui tem uma referência bibliográfica para vocês se aprofundarem um pouco mais nos assuntos do nosso curso. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima aula.